Bom, gente, boa tarde mais uma vez, aos que chegaram agora, por último. Acho que a gente já pode ir começando, né? Já temos algumas pessoas aqui, para a gente também valorizar quem chega no horário. Queria começar, então, saudando a todos, agradecendo a presença de todos aqui para compor esse momento. E, assim, apresentando, né, a origem desse debate aqui, a ideia surgiu a partir de discussões que aconteceram no Centro de Formação de Ciência e Tecnologia da UFSB, onde foi apresentado uma proposta de cooperação com a empresa Bamin, no âmbito de se instalar um curso de pós-graduação lato sensu na universidade, em gestão portuária, logística e gestão portuária. E, bom, a gente acompanhando aqui de ilhéus o histórico da Bamin, a gente vê que é uma empresa que tem sido muito contestada nos movimentos populares em geral, e a gente, enquanto sindicato, achou pertinente trazer esse debate para um fórum mais amplo, para que a comunidade acadêmica como um todo possa tomar conhecimento, em primeiro lugar, né? E, eventualmente, se posicionar, né, a respeito da proposta. Entendendo que é uma proposta que embora se origine dentro do centro do CFTCI, ela não deixa de levar o nome de toda a universidade no projeto, né? Então, a gente entendendo que a universidade tem historicamente desde a sua fundação, né, no projeto original da universidade, tem uma proposta de se integrar com as iniciativas que vêm mais do âmbito popular da sociedade onde ela se instala. A gente acha pertinente que esse debate seja ampliado mesmo, para que essas eventuais interações com outros agentes da sociedade sejam levadas em consideração. Bom, para isso, a gente convidou a Camila Mudrec, ela é da Coordenação Nacional do MAN, Movimento pela Soberania Popular na Mineração, e é pesquisadora do ENSP Fiocruz, no projeto Mineração e Impactos Socioambientais, com foco na Bahia. Também é mestra pelo Programa Territorial do IRPPI, Unesp, com foco na Bamin. Então, queria agradecer enormemente a presença da Camila aqui, a presença dela e o aceite do convite, né? Ela está trazendo para a gente aqui um pouco mais de esclarecimento sobre quem é a Bamin, afinal de contas, apresentar o que é esse histórico da empresa no território, e acho que vai ser muito proveitoso para toda a comunidade universitária. A respeito da dinâmica, a gente pensou em 30 minutos de apresentação para a Camila, e aí depois a gente abre para um debate mais amplo com todo mundo, tá bom? Obrigado, Camila. Fique à vontade com a palavra. Valeu, Rafael. Obrigado a todas e todos que estão aí hoje, né? Estão dedicando esse tempo a gente fazer esse debate, que espero que eu esteja aqui como uma porta-voz de alguns acúmulos coletivos que a gente tem de um movimento como o MAN, né? Que a nível nacional atua hoje em 12 estados,
A gente tem aí também saudar a presença do Fred, da Ione, que estão lá em Caetité, atuando com as comunidades de Licínio de Almeida também, principalmente com foco na comunicação, e que talvez podem até dar um relato de o que estão enfrentando as comunidades lá também, que eles acompanham e onde eles moram, né? Mas é isso, agradecer imensamente essa abertura do sindicato, né, esse convite para estar na universidade. A gente sabe que qualquer porta, janela que se abre para um movimento popular, especialmente na atual conjuntura política do país que a gente está vivendo, a gente tem que agradecer muito essa abertura. E aí, eu me apresento também, para além de ser militante do movimento popular, também como moradora diretamente impactada pelo Porto Sul, né? Eu moro a menos de 1 quilômetro de onde estão sendo construídas as obras do Porto Sul, aqui na zona norte de Ilhéus. Mas para a gente iniciar a nossa conversa, acho que eu preparei um roteiro que ficou bastante descritivo para tentar subsidiar o debate que está sendo feito, então talvez se estenda mais do que eu gostaria de falar menos e ouvir também bastante. Então eu peço que o Rafael, qualquer coisa, faltando 10 minutos, você me sinaliza, pode ser por áudio, que às vezes eu estou com o meu roteiro aberto aqui para não me perder e eu não vejo o chat, mas aí a gente vai caminhando, então. Aí, para nós começar, alguns pressupostos dessa análise também que o MAN vem fazendo a níveis nacionais e internacionais de como se estrutura esse modelo mineral onde a Bamin se insere, né? Primeiro, a gente entender que, assim como eles nos estudam, esses grandes conglomerados que buscam o seu lastro no setor mineral, nós também estudamos essas empresas e esses grandes conglomerados por trás delas, né? E diante das nossas análises coletivas e da realidade que se materializa nas comunidades, a gente entende hoje que a Bamin e o modelo de mineração que ela representa são um risco para a população baiana como um todo. Não representam os interesses coletivos da grande maioria do nosso povo e, pelo contrário, os interesses privados da Bamin estão em contradição direta com os propósitos de desenvolvimento, de progresso e as capacidades econômicas endógenas do nosso Estado, que poderiam ser potencializadas através de outros viés, né? Segundo pressuposto é que a gente faz esse esforço de análise a partir dos movimentos, das forças populares, porque a gente quer contribuir com a superação da falta de conhecimento, de debate na sociedade brasileira como um todo em relação à mineração. Esse desconhecimento nosso em relação ao que é a mineração no Brasil, ao ver do MAN, é um fruto de uma histórica negação a nós, enquanto povo, no que diz respeito à capacidade decisória em relação a esse setor, né? Nunca na história do Brasil a voz do seu povo foi ouvida no que diz respeito a uma mínima soberania, e em relação à mineração mais ainda. Quando a gente fala em mineração, nunca reconheceram o nosso direito de decidir como minerar, onde minerar, em que ritmo minerar, para que ou por que minerar. Então, esse é um segundo pressuposto muito importante para nós e que diz respeito à atuação da Bamin também. O terceiro pressuposto é que a gente não pode ser ingênuo, né? A gente precisa entender, e cada dia mais, com esse cenário político que se desenha, que toda estrutura jurídico, político, institucional que está por trás de leis, licenciamento, concessão, outorga, permissão, essa estrutura toda, ela está organizada também para defender os interesses de uma classe e que a gente entende que é uma classe dominante, né? Não é à toa que a cada 100 pessoas assassinadas pela Polícia Militar da Bahia, 98 são pessoas negras. Não é à toa. Para nós, essas questões são bastante importantes, né? E essa classe dominante que se consolida na Bahia, a cada dia mais, é uma fração da burguesia que a gente chama de agrária e mineral, né? Que organiza a flexibilização de leis ambientais, que esvazia processo de monitoramento e fiscalização, que garante pesquisas que comprovem que os seus interesses são o interesse geral da nação, né? Aqui, inclusive, caberia um debate imenso sobre o processo de privatização das pesquisas em universidade pública, mas não é o nosso objetivo hoje, mas tenho certeza que vocês fazem esse debate em outras perspectivas também. O quarto e último pressuposto que eu gostaria de trazer é que toda essa estrutura portuária que se monta na nossa região, incluindo a ferrovia e a mina também, responde diretamente às demandas de um modo de produção extremamente verticalizado, concentrado e hegemonizado pelas finanças, né? O que grosseiramente a gente chama de capital financeiro aí, e que se distancia e muito
dos territórios em relação ao poder decisório daquilo que acontece nos próprios territórios, né? No caso da Bamin, a gente vai ver que as decisões estão lá em Luxemburgo, ou lá no Cazaquistão, ou na Bolsa de Valores de Londres, em relação ao que acontece aqui nos nossos territórios baianos. E que, além disso, coloca o Brasil como uma periferia na divisão internacional do trabalho, fornecedora de matéria-prima e de mão de obra superexplorada, né, na forma como esse modo de produção organiza a divisão internacional do trabalho. Nós não somos um país em desenvolvimento, nós somos a periferia do capitalismo e não há interesse do centro do capitalismo em resolver essa questão do desenvolvimento no Brasil, principalmente com a questão da mineração, né? E no caso específico da Bahia Mineração, os seus principais acionistas sendo cazaquistaneses e as ações sendo alocadas nas bolsas de valores internacionais, isso respondem, para nós, isso é um símbolo de que eles respondem e se regulam pelos interesses daquele 1% da população mundial, né? Dessa verticalização, nessa concentração, desses níveis de desigualdade cada vez mais exorbitantes. Então, é essa lógica do país como uma plataforma de extração, de escoamento de valor daqui, né? Nem de mercadoria, mas de matéria-prima, é referendado por leis como a Lei Candir, que desde 97 isenta o pagamento de qualquer tipo de imposto ou royalty ligado à exportação de commodity, como minério de ferro. Aqui no Brasil a gente ainda tem esse escopo, né? Mas vamos lá, quem então é a Bamin em si, né? Desde 2008 é uma empresa que tenta se consolidar nos territórios baianos. Mas é importante a gente demonstrar aqui hoje que ela faz parte de um grande conglomerado controlado pela ERG, a Eurasian Resource Group, que tem sede em Luxemburgo e está sob domínio de um capital cazaquistanês. Então, o principal acionista da Bamin e da ERG, a sua controladora, que detém 40% das ações desse conglomerado, é justamente o governo cazaquistanês. Seguido de 3 acionistas, também cazaquistaneses, que detêm cada um deles 20% das ações, totalizando, né, 60%. A riqueza líquida desses acionistas, para a gente ter uma ideia, segundo a revista Forbes, coloca eles entre os homens mais ricos do mundo. E essa riqueza varia entre 2 e 2,5 bilhões de dólares que eles acumulam. Então, essa é a verdadeira face da Bamin. Isso é o que é a Bamin, né? Que, a nosso ver, de Bahia não tem nada. Já começa por aí. Outra questão que nos importa evidenciar é que essa ERG ela é fruto de rearranjos desses acionistas para driblar casos de expulsão da Bolsa de Valores de Londres por ser investigado pelo escritório de fraudes sérias, eu não lembro o termo em inglês, no Reino Unido, sobre denúncias justamente de fraude, de suborno, de corrupção, ligadas e relacionadas às subsidiárias que a ERG tem na África e no próprio Cazaquistão. Até o Departamento de Justiça dos Estados Unidos entrou pelo meio para acompanhar essas denúncias. E em julho de 2018, esse escritório de fraudes graves emitiu, inclusive, um mandato de prisão para o CEO da Bamin, da ERG, o Benedikt Sobotka, que estava no centro de uma investigação sobre fraude na aquisição de ativos minerais em outros países, né? Então, esse conglomerado atua, se eu não me engano, da última vez que eu chequei, com minas de cobalto no Congo, platina na África do Sul e refinaria de alumínio na Zâmbia. E tem esse escopo, esse histórico de violações já colocado, inclusive, antes de chegar no Brasil. Mas, enfim, entre 2008 e 2010, ali, a Bamin viveu esse imbróglio de tentar comprar a mina Pedra de Ferro, aqui na Bahia, que já tinha sido descartada pela Vale devido a um baixo valor, teor de pureza do minério que está naquela mina, mais ou menos 33%. E aí isso significa que isso torna o uso da barragem de rejeitos fundamental para a consolidação desse projeto. E foi um ponto focal de conflito muito grande, né? Mesmo com todos os riscos anunciados por esse tipo de estrutura, pelos crimes cometidos pela Vale, Mariana e Brumadinho, como o minério é muito impuro, ele gera muito estéril, e é necessário descartar esse 70% de estéril, né, da extração rochosa, que sai junto com o minério de ferro, em barragens. Então, mesmo que exista hoje uma reestruturação e diminuição do tamanho da barragem de rejeitos, ela ainda é necessária devido a esse descarte tão grande. E o nome da mina também é uma sombria homenagem ao antigo Riacho Pedra de Ferro, que Ione bem conhece lá em Caetité,
e que historicamente abastecia centenas de famílias que, com atividade mineral, hoje correm o risco de ficar sem acesso à água. Para a gente ir desenhando esse histórico sombrio também. Já no EIA-RIMA, no estudo de impacto ambiental, que a empresa é obrigada a fazer para dar entrada no licenciamento, o Ministério Público denunciou, com apoio das comunidades e da CPT, na época, a Comissão Pastoral da Terra, que a empresa omitiu cerca de 200 famílias que dependiam de uma das fontes de água colocada em risco pela sua atuação. No EIA-RIMA, a empresa coloca que apenas 3 famílias dependiam dessa fonte de água. E o estudo que a CPT organizou e colocou para o Ministério Público também, que emitiu a denúncia, em 2015, comprovou que até 3.000 famílias ali da região de Pindaí podiam depender direto ou indiretamente daquela área de recarga hídrica. Então, além de tudo, existem os processos de enfraquecimento e fraude já aqui no Brasil, né? Outra denúncia que a gente tem é de plágio no EIA-RIMA do Porto Sul. Eles plagiaram dados de um estudo sobre a dinâmica pesqueira aqui na região, usando dados de 2007, de um estudo de 2007, para embasar um documento apresentado pela Bamin, que na época foi encomendado e realizado pela Hidros, que atua com a empresa, é uma terceirizada da Bamin até hoje. Eles usaram dados de 2007 para embasar um estudo de 2011, então, em relação à dinâmica pesqueira. Então, segundo o próprio Ministério Público Estadual, que encaminhou a denúncia, isso também caracterizou uma fraude na pesquisa. Fazendo essa relação com a controladora da Bamin, em 2018, coincidentemente, a RG também foi acusada de ignorar recomendações de representantes da OCDE sobre violações dos direitos humanos no Congo. Por lá, esse conglomerado de acionistas é acusado de privar os moradores da zona de impacto direto de suas minas justamente de acesso à água potável e de atenção básica de saúde. Então, pensando nesse histórico aí, a gente vai compondo um retrato bem nebuloso em relação à atuação da empresa, né? Mas pensando nesse período de 2008, 2010, a níveis mundiais, é importante a gente destacar que nós estávamos vivendo o chamado boom das commodities, com o preço do minério de ferro lá em cima, chegando a quase $200 a tonelada do minério de ferro. E aí a controladora da Bamin, na época, fez o possível para acelerar os processos de licenciamento e para começar a atuar. Mas devido a todo esse imbróglio, dívida, investigação a nível internacional, eles falharam em um primeiro momento para se consolidar, fecham o contrato de compra da mina, mas a ERG, que na época ainda tinha outro nome, entrou numa espiral de disputa jurídica para o pagamento das dívidas que ela tinha. Enquanto isso, foram acontecendo os processos de audiência pública com muita participação popular, com várias demandas, né, a atuação das comunidades, das colônias pesqueiras, que seriam diretamente atingidas em relação ao Porto Sul, mas pouca consequência concreta das denúncias que eram feitas nas audiências. A gente entende que as audiências públicas têm uma perspectiva de esvaziamento e tecnicismo que afasta, inclusive, alguns andamentos mais populares. Mas é nesse período também que o assentamento do Bom Gosto, aqui na nossa região, ali no Itariri, consegue a vitória de não ser remanejado e de não ter seu tecido social desmantelado, porque cada família ia ser realocada para uma área, e mantém o seu território com base em muita firmeza coletiva, em resistências tentativas de negociação individual e assédio da empresa, por parte da empresa, e aí o traçado da FIOL é alterado e hoje passa por fora desse assentamento, né? Além disso, as pesquisas ambientais da época também comprovaram o risco da construção do porto na região da Ponta da Tulha, e o projeto também precisou ser realocado. No meio disso, o TCU traz várias imposições, medidas cautelares em relação à FIOL, que na época era o braço público dessa obra, né, mais focado na Valec. Os gestores públicos chegaram a ser afastados. O TCU recomendou que a ferrovia e o porto fosse atrelada ao Porto do Malhado, que já estava em atuação em Ilhéus, colocando em xeque a viabilidade financeira do próprio Porto Sul. Foi um fiasco, assim. Em 2013, a controladora da Bamin chegou a anunciar que ia adiar indefinidamente os seus projetos no Brasil devido a condições financeiras incertas. E aí a gente chega mais ou menos lá em 2015. E o fato é que em 2015 o preço do minério de ferro já estava em $40 a tonelada. Sai de $200 para $40, né? E $200 em 2011 para $40 em 2015.
e aí que nós assistimos uma paralisia real das obras, assim, as demissões em massa de trabalhadores, atraso de pagamento, casos de acidentes nas obras, piora a realidade em relação à segurança e à saúde dos trabalhadores, é agravada a situação de vulnerabilidade das comunidades desassistidas, é o que eles chamam de redução dos custos de produção, né? Vamos lembrar que lá em 2015, em novembro de 2015, a gente viveu o crime do rompimento da barragem da Vale Mariana. Então, é o que eles, em momentos de crise, o capital mostra a sua pior face, né? Nessa redução de custos de segurança, de saúde dos trabalhadores, que acabam, inclusive, em assassinatos. Em uma nota no site de notícias da mineração, eu estava pesquisando para essa fala hoje, a ERG alegava que a mina Pedra de Ferro, quando estivesse em operação, estaria entre as produtores de custos mais baixos do mundo. Então, eles já davam o tom de como é que seria essa atuação aqui. Enquanto isso, a gente fez assembleias populares em todos os territórios, Pindaí, Guirapá, Bom Jesus da Lapa, e aqui em Ilhéus a gente teve 2 assembleias populares para ir movimentando esse debate, né? E em 2019, depois do crime da Vale, em Brumadinho, Ione vai lembrar bem também, 7 mil pessoas marcharam lá em Guanambi, em Caetité, contra a barragem de rejeitos da Bamin. E aí a empresa resistiu por um tempo, em uma sessão extraordinária da Câmara dos Vereadores, os representantes alegavam que a barragem a jusante seria muito segura, muito mais do que a montante, que poderiam fazer essa reorganização, mas depois da forte pressão popular eles cederam e hoje parte desses rejeitos são empilhados a seco, mas ainda vai existir uma barragem de rejeitos muito menor, né? Aqui em Ilhéus, no mesmo ano, ali por 2019, a gente chegou a fazer uma grande manifestação com mais de 200 pessoas na rua. A Cissa deve lembrar, o pessoal que está aqui da época também. Foi durante um processo de audiência de famílias que estavam sendo expulsas dos seus lotes sem receber indenização. Então, foi para ajustar essa pressão do lado de cá também. Mas aí é isso, eu poderia traçar uma cronologia ano a ano aqui sobre essas tentativas de consolidação da Bamin, os ataques que deram certo, os ataques que falharam, mas para a gente chegar no que a gente vivencia hoje, eu acho que é importante destacar algumas questões. O primeiro é a gente entender que esse complexo como um todo, a mina, a ferrovia e o porto, é extremamente interdependente. Não existe mina sem ferrovia, sem porto, não existe porto sem ferrovia que ligue a mina, e não existe ferrovia que não cumpra o propósito de escoamento do que de lá é extraído, né? Então, as obras como um todo tiveram esses problemas de consolidação, devido a tanto o cenário financeiro internacional, das bolsas de valores, dos preços do minério, quanto por tentativas incansáveis da empresa em tentar burlar as recomendações do Ministério Público, do próprio INEMA, de cortar caminho, buscar atalho. E por mais que hoje a Bamin vocalize que tem todas as licenças, nós temos um profundo gargalo no que diz respeito à fiscalização e monitoramento da atividade dela, né? Para a gente ter uma ideia, em 2014, os Ministérios Públicos Estadual e Federal denunciaram uma subestimação dos impactos do Porto Sul e fizeram mais de 40 indagações em relação à obra. Essas recomendações foram cumpridas, né? Da perspectiva do Ministério Público, inclusive a licença de instalação foi liberada pelo IBAMA sem o cumprimento das condicionantes da licença prévia. E do TAC que eles fizeram para dizer, a licença prévia não está sendo cumprida, agora fazer um TAC e liberar a licença de instalação, né? E torna meio que irregular o processo. Então, é difícil a gente estabelecer toda a causalidade de todas as questões que acontecem, né? Mas no que tange ao Ministério Público, já existem parecer que apontam que não foi cumprida as cláusulas contidas nas licenças e tem algumas ações civis públicas que tentaram travar o Porto Sul, né? E aí, inclusive, desse processo de licenciamento, além do TAC que foi feito lá atrás, em 2019 também foi feito o TCSA, o Termo de Compromisso Socioambiental, que aí são quase 45 milhões que estão desde 2019 para cumprir esses ajustes socioambientais, mas que a gente não tem acesso, inclusive, à informação, né? Então, eles não cumprem a licença, faz um termo de ajuste de conduta ou um termo de compromisso, injeta dinheiro, sabe-se lá onde, para dizer que estão fazendo a parte deles e dizer que tem todas as licenças. Então, é meio que uma performance, assim, da empresa para se garantir legalmente. Outra pergunta que a gente não tem resposta é em relação às mais de 50 condicionantes que dizem condicionar as obras, né? O processo de implementação agora do Porto Sul.
E, enquanto isso, o governo estadual da Bahia lutou por muito tempo para garantir uma articulação de consórcio chinês, de fundo de investimento do país para a Bahia, mas que, principalmente com o governo Bolsonaro, acabaram sumindo e não se consolidaram aqui nessa busca de garantir um superávit primário para o Estado, enfim. E aí, se eu não me engano, lá em 2019 também foi construída a sociedade de propósito específico entre o governo do Estado e a Bamin. Mas é extremamente difícil para a gente ter informação sobre qual foi o montante de investimento público direcionado para as obras que respondem cada dia mais a interesse privado, né? Quando eu estava fazendo a pesquisa do mestrado, que o Rafael falou, os valores que aparecem de investimento só na ferrovia variam de 1,90 bilhões até 3 bilhões, divulgado por diferentes sites, né? Fora os investimentos da Vale, os termos de concessão, os contratos de concessão interna deles, que também chega na casa dos 400 milhões de investimento da Vale na FIOL. Então, é difícil para a gente saber o valor total de investimento público voltado principalmente para a construção da ferrovia e do porto, que seria em parte público, hoje é 100% privado, e a conta que a gente tem feito com os parceiros e entidades que acompanham o caso é de cerca de 13 bilhões de investimentos públicos para a ferrovia e para o porto, que hoje são privados. Então, nessa realidade, o montante de empregos diretos anunciados pela própria Bamin, que vão ser gerados na fase de operação entre a mina e o porto, é de 1.500. Então, vamos lá, a gente tem 13 bilhões de investimento público para gerar 1.500 empregos diretos. Se a gente for fazer um comparativo só em relação aos empregos gerados pela agricultura familiar no município lá de Licínio de Almeida, onde está o Fred e a Ione, são cerca de 1.300 DAP, Declaração de Aptidão ao PRONAF, né, de famílias da agricultura familiar no município, registradas lá. E aí, se a gente for fazer uma conta, pelo menos 2.600 pessoas. Só aí, em Licínio de Almeida, são 2.600 pessoas ameaçadas pela extração mineral, pela contaminação do pó do minério de ferro. Outro exemplo, para a gente ter uma ideia, é das colônias de pescadores aqui em Ilhéus, né? A Z34 e a Z19. Os registros divulgados de 2017, que eu tive acesso, falam em 3.500 e 1.500 pescadores em cada uma, né? Ou seja, só aí, aqui em Ilhéus, pensando também, são pelo menos 5.200 fontes de renda ameaçadas desses pescadores, marisqueiras e ribeirinhos cadastrados nas zonas de pesca. Então, é uma conta que para nós não fecha, assim, é um montante de emprego gerado muito baixo. Mesmo se for considerar empregos diretos, se a gente olhar para os empregos diretos que a Feira do Malhado gera também, a gente pode aí falar de um montante muito maior de capacidades endógenas, de turismo, do próprio cacau, que é tão polêmico aqui na região, que poderiam gerar muito mais empregos do que um porto para escoamento, para saque de riquezas do interior do estado. Que no máximo vai licitar também para trazer a soja do Mato Piba lá do oeste, né? Então, depois de tudo, o que a gente tem hoje? A gente tem um terminal de uso privado do porto, que já contava com aporte de investimento público na casa dos bilhões e segue hoje para a construção para iniciativa privada. Uma ferrovia que também foi leiloada lá em abril de 2021, a Cecília acompanhou muito esse processo também, que foi leiloada pelo valor, praticamente o valor mínimo, um lance único da Bamin, que tem esses históricos, inúmeros desvios de recurso público e que agora está totalmente privatizado. Cerca de 1 milhão de toneladas por ano, mas que pretende chegar até 18 milhões de toneladas, um histórico de adoecimento, de respeito ao direito de acesso à água, de dezenas, centenas de comunidades, centenas de famílias, como é o caso de Licínio de Almeida lá, que a gente está acompanhando já, são quase 60 dias de acampamento na rodovia estadual de lá, 7 comunidades acampadas para denunciar o tanto de poeira que os caminhões que carregam o minério de ferro da Bamin até a FCA, a ferrovia, que estava gerando um adoecimento respiratório, doenças alérgicas para as famílias, para as crianças ali na região. A resposta que a mineradora dá é molhar a pista, porque ali a rodovia é de chão, né, estrada de chão, então essa poeira sobe, a empresa usa a água para molhar essa pista, só que essa água utilizada
ela pode rebaixar o próprio lençol freático em mais de 300 metros, impossibilitando, inclusive, as famílias que são da agricultura familiar de plantar, de sobreviver. Então, é um espiral de violações muito difícil, assim, de denúncias recorrentes e de comunidades em ação tentando reivindicar seus direitos. Aqui no sul da Bahia, as obras visivelmente estão soterrando nascente, que eram protegidas pelas comunidades e que agora estão simbolicamente colocadas embaixo de uns TNT. Assim, quem passa aqui na rodovia Ilhéus-Itacaré vai ver o que eles estão fazendo. Na época de chuva, enche tudo e eles colocam um TNT em volta por onde passa a água, que não tem mais nem para onde escoar o asfalto, e que na época das enchentes, no começo do ano, a gente teve 213 casas que foram profundamente afetadas pela subida da água. Assim. Então, várias violações também, principalmente nessa questão do direito à água. Né? E, ao mesmo tempo, a CPT tem denunciado que o montante de outorga de água destinada para as operações de Bamin, para lavar esse minério, para separar, inclusive, esse minério, essa outorga de água que foi cedida pela Agência Nacional de Águas seria suficiente para atender uma população de 700 mil habitantes. Isso em uma região semiárida de baixa recarga hídrica, né? De crise hídrica iminente. Então, é um rastro de destruição, incluindo comunidades tradicionais, tem vários casos como de Antas e Palmito, que acho que eu não vou entrar aqui por conta do tempo. E, por outro lado, anúncios de emprego, de desenvolvimento, de progresso, que não tem a menor relação com a realidade da atuação da ERG e do modelo mineral que se estrutura no país para operar o saque desses minérios e garantir lucros e dividendos para os seus acionistas. Né? São dezenas de denúncias de demissão mês a mês aqui na região, tratando os trabalhadores de forma descartável, seja aqui, seja lá em Licínio de Almeida, seja em Caetité, é um nível assim de rotatividade muito grande para dizer que eles empregaram 60% de mão de obra local. 10 minutos, Camila. Pronto, estou encaminhando para encerrar. Dentro disso, um termo de compromisso socioambiental atrelado à construção do porto, num valor de 45 milhões, como eu falei, que existe desde 2019 e que nós nunca tivemos acesso a uma prestação de contas ou podemos visualizar onde esses valores estão sendo utilizados. Eu dei uma olhada, estava olhando hoje o relatório do Fumbio, que é o gestor financeiro desses 45 milhões, o que eles colocam é que está sendo comprado aplicativo para monitoramento via satélite, atualização de software, mas que poderia, inclusive, ser alocado para pesquisas com autonomia na universidade pública, para, de fato, viabilizar um monitoramento consistente em relação à atuação da empresa, mas que a gente não tem governabilidade em relação a esse fundo, né? E eu acho que o que é mais importante para aqui no nosso diálogo também é que tanto a FIOL quanto a mina e o porto respondem a esse modelo mineral que é cada dia mais destrutivo e que não convive com nenhum outro modo de vida e que rouba, inclusive, a nossa memória cultural, patrimonial, mas de modelo de desenvolvimento. A gente convive com comunidades que dizem hoje, mas se a mineradora for embora, como é que nós vamos sobreviver? Isso é uma realidade, porque aí você não tem mais como plantar, porque as roças estão destruídas pelos níveis de contaminação, você está atrelado a empregos precarizados, terceirizados, de alta rotatividade, mas é o que tem na região, e que não convive com o que era antes das antigas gerações de soberania alimentar, de construção, inclusive, agroecológica, de produção de gêneros alimentícios, ou se a gente for olhar aqui em territórios pesqueiros, marisqueiros, que teriam um potencial endógeno. Se a gente pensasse o beneficiamento desses produtos, agregação de valor, agroindústrias, linhas de escoamento, fortaleceriam o mercado interno e gerariam muito mais do que 1.500 empregos diretos. O potencial endógeno que a gente tem no nosso estado não é pouco, né? Mas esse modelo nega a participação popular nas tomadas de decisão, a gente não tem acesso à dinamização econômica, como eu falei, responde aos interesses de uma burguesia agrário-mineral que tem um poder político e um arranjo hegemônico de direção jurídica, inclusive, que a gente tem pouco menos acesso. E aí, apesar da Bamin ter licença em dia, ela é favorecida, inclusive, pela ausência de fiscalização, ausência de monitoramento dos órgãos públicos responsáveis. Essa fiscalização
e tentativas incessantes de denúncia acaba ficando a cargo de nós, da própria população. Se a gente quiser denunciar o que a Bamin está fazendo com as nascentes aqui, a gente tem que achar um GPS, tem que ir lá, tem que protocolar a denúncia no INEMA, coisa que era de competência do próprio órgão, né? E além de ter sido favorecido por mecanismos de investimento, de valores públicos blindados para a população que padece de uma ausência de estrutura pública para a saúde, para a educação, voltado para as doenças específicas geradas pelo próprio pó do minério de ferro, que é um metal pesado altamente contaminante, né, que pode, inclusive, gerar câncer de pulmão. Então, diante disso, o que a gente vem se propondo a fazer? Para nós, lutar é um direito, haja visto esse plano de fundo dessas lutas que tem sido por uma vida digna, por trabalho seguro, pelo que a gente chama de soberania popular, pela defesa dos recursos hídricos, desse patrimônio hídrico das regiões, e pautar esse poder popular também nos processos decisórios. Mas, ao fim e ao cabo, o projeto ou o modelo de desenvolvimento que a gente defende, o que inclui um novo modelo mineral, inclusive, deveria ser pautado para o povo, sendo esse um sujeito político capaz de decidir quando minerar, onde minerar, por que ou para que minerar, qual o ritmo dessa extração, com apoio em pesquisas de universidades públicas que apontem as capacidades endógenas de cada local, também para contrapor essa narrativa do desenvolvimento e do progresso, né? E é lógico que a gente entende a importância da mineração, nós não somos um movimento anti-mineração, né? A gente entende, principalmente no nosso contexto, para novas tecnologias, tecnologia hospitalar, a gente está no momento de novos pactos de produção, de se colocar novas potências energéticas, matrizes energéticas, que podem mudar desde o parque automotivo mundial até as maiores disputas estratégicas entre potências que hoje estão na mira do petróleo, na extração e produção de petróleo. E a mineração de lítio, de nióbio, de vários agentes de transmissão de energia está no meio desse bojo também. Mas, para nós, também, essa nova estruturação desse modelo de produção vigente está cada vez, está diretamente pautada em uma mineração cada vez mais feroz e cada vez mais destrutiva. A mineração no Brasil nos últimos 40 anos foi imparável e cada vez mais violenta, né? Se a gente olhar para o histórico recente da América Latina, então, né? E aí a nossa luta para ir fechando não é contra essa mineração, mas contra o modelo mineral que está sendo colocado e a quem a Bamin responde, né? Que responde a essas demandas externas aos territórios, a um modelo que coloca a gente num processo de reprimarização da nossa economia e que afasta, inclusive, potenciais de desenvolvimento real e pautados na soberania, nem que fosse nacional, né? O que a gente defende ao respeito da nossa região é justamente essa vida digna e acesso à produção de forma segura, né? Com diversificação econômica que favoreça agroindústrias familiares, seja do queijo, da rapadura lá no Alto Sertão, seja da cadeia do cacau aqui, pensando na redistribuição de terras, inclusive, para que os próprios trabalhadores sejam sujeitos à sua própria história, enfim, que pelas nossas pesquisas gerariam muito mais empregos e renda do que a própria Bamin. E é isso, eu espero que tenha dado no curto longo tempo, para falar um pouco sobre esse histórico de violações da empresa. São muitas informações, eu tentei pincelar algumas, atrelando aos processos do modo de produção e das estruturas que regem e determinam esse formato, esse modelo que está colocado, porque acho que é importante a gente entender essa totalidade, né, a multideterminações desses processos, mas compreender que a gente está lidando com uma empresa com um histórico de violações muito perigoso e que, em relação ao nosso povo, pode ser ainda pior. É isso. Obrigada. Não sei se eu excedi o tempo, me desculpem qualquer coisa. Muitíssimo obrigado, Camila. Sua exposição foi excelente. Conseguiu esclarecer muita coisa para a gente que está aqui procurando entender melhor como que a universidade, que tipo de cooperação poderia estar sendo criada com uma empresa com todo esse histórico, né? Afinal de contas, é uma decisão que tem a ver com de que lado da história a universidade está se colocando, né?
é uma questão sensível. Eu queria, antes de passar a palavra, eu queria saber, consultar vocês, se todos estão de acordo da gente fazer a gravação aqui desse momento e depois disponibilizar a gravação no nosso canal do YouTube. Eu acho que esse site, esse debate pode ser muito formativo também para quem na internet pode estar procurando informações sobre a Bamin, né? Todo mundo de acordo, gente? Ok. Bom, então, eu acho que está meio consenso isso. Vou passando a palavra, então. Deixa eu ver quem é que está na frente aqui. Álamo. Pois não, Álamo, fica à vontade. Nossa, Camila! Olha, você não faz ideia do que você provocou em alguns de nós, em mim particularmente. Mas antes de fazer a minha consideração e puxar um debate para dentro da universidade, porque eu acho que a gente precisa puxar esse debate para dentro da universidade, eu queria fazer alguns comentários. O primeiro deles é lembrar que nós estamos ainda, talvez, num dos momentos mais dramáticos da crise da democracia mais recente do Brasil. Então, a gente não está fazendo essa discussão em qualquer momento, a gente está fazendo num momento muito grave, muito grave. E as tentativas de saída da crise, elas têm gerado alguns arranjos que, pelo menos no meu caso específico, têm acentuado um certo pessimismo com a capacidade da gente ter um investimento em movimentos que sejam efetivamente transformadores. Com isso, eu estou querendo dizer que a crise da democracia ela também traz um grau de conformação com um conjunto de ações que implicam no Estado, que me traz uma certa dose de pessimismo. Bom, segundo, é que hoje de manhã, quando eu estava pensando nesse encontro e já sabia mais ou menos do que ia se tratar, me veio à mente uma grande obra, uma obra da qual eu não me livro, que são as Veias Abertas da América Latina, sabe? Você está trazendo de volta Eduardo Galeano aqui com a aula que você deu, e isso já estava na minha cabeça, com cenas, com passagens do livro que são muito fortes para mim. E uma outra obra, que é essa que eu estava pegando aqui, ela nunca sai da minha mão, O Colonialismo Global e a Democracia, do Pablo González Casanova. Tá? Porque essa descrição que você faz, no contexto de Ilhéus, é o arranjo muito preciso da combinação do colonialismo interno, que predomina na nossa região, nos nossos territórios, e do colonialismo global. E isso, você traz um diagnóstico que, enfim, o debate que Pablo González Casanova trouxe faz isso. Aqui em Cabral, onde eu moro, a missa do descobrimento é festejada com dinheiro público. Esse foi um dos meus primeiros sustos quando eu cheguei aqui. Há investimento público na celebração do colonialismo na nossa região. E eu penso que a nossa universidade está vivendo um dilema muito grande, porque, além de termos uma precarização acentuada, somos metade do corpo de professores que deveríamos ser. Há uma disputa interna por poder na universidade, na nossa universidade, como em qualquer outra universidade, que tem forçado muitos professores a se acomodarem, por exemplo, com a gratificação de cargos e aceitarem tudo que se impõe numa conjuntura de concentração de poder que cria um fosso imenso entre nós, que, por exemplo, temos posturas mais divergentes. Esse é um problema interno, grave. Nós temos pessoas hoje que, em nome da ocupação de cargos, têm silenciado, com episódios como hoje, na manhã de hoje, o nosso Conselho Universitário aprovou uma resolução de cobrança de taxa para eventos, com concentração de poder e de recursos nas mãos de quem governa a universidade. É uma bobagem, aparentemente. Para mim, não é, mas isso fala muito. E essa aproximação com a Bamin, me parece que vai muito por esse caminho da concentração do poder também. Essa história é velha. Nós que trabalhamos em outras universidades conhecemos grupos que se fortaleceram internamente e que construíram monopólios de conhecimento, monopólios epistemológicos, servindo a iniciativa privada. Essa história é velha, não é nova para nós, para alguns de nós, pelo menos. Então, eu penso, Camila, e aqui eu estou reagindo ao que eu ouvi e aprendi com você, eu gostaria de ouvir mais. Nós tínhamos um componente aqui, o Paulo Dima já vai falar, Universidade e Contexto Planetário. Você deu uma aula de Universidade e Contexto Planetário para nós.
um componente que foi eliminado, limado do currículo por interesses reformistas da atual gestão. Percebe? Então, isso que você traz nos coloca como questão a quem servimos e a quem queremos servir como instituição pública nova, recente, com compromisso social afirmado com esses territórios. E eu acho que essa é uma questão que você nos coloca muito claramente, do seu jeito, na sua maneira, com o seu olhar sobre a reputação dessa instituição que vive da exploração e de um modelo de exploração de colonialismo global. E eu acho que isso é uma questão muito, muito séria para a gente pensar. Eu quero agradecer a você por ter nos possibilitado ter acesso a esse conjunto de informações preciosas que eu acho que nós precisamos de outros momentos como esse. Então, muito obrigado, desculpe, eu sei que eu me prolonguei aqui, mas com o entusiasmo da escuta. Gente, Camila, eu queria propor a gente trabalhar com blocos de 4 falas, e aí você dialoga com as falas, pode ser assim? Paulo Dimas. Também agradeço muito, Camila. Desde que eu comecei a trabalhar aqui nessa região, foi em 2005, que eu ouço falar da disputa, ou não sei quando é que começou, mas a disputa pelo Porto Sul, os impactos da BAMIN no interior da Bahia, e é um histórico muito grande de luta. E eu venho de Minas Gerais, que é um local onde a política é dominada pela mineração. E a gente sabe como é difícil para o movimento popular enfrentar o setor de mineração, que é um setor, no Brasil, assim como das hidrelétricas, ele é quase intocável, né? E você tem que ter uma força popular muito grande para enfrentar, e geralmente são raras as vitórias que a gente percebe, né, contra esse setor. E eu acho que isso não é um fenômeno apenas brasileiro. É um setor, a mineração ele é um setor de alto impacto e que ele, em países que foram ex-colônias, né, ele tem força política muito grande. Como eu vou dar aula daqui a pouco, eu vou ter que sair dessa sala, eu já imagino, assim, concordando com tudo que o Álamo disse, e imagino com o que os colegas vão dizer também, essa questão ela está muito séria e é uma vergonha para mim estar numa instituição que cogita se associar à BAMIN e ao Porto Sul nessas circunstâncias contra os movimentos populares. Então, eu já fico pensando que já em possibilidade de encaminhamento, porque eu não vou estar aqui no final do debate, mas eu imagino que a gente possa fazer uma campanha de comunicação, o sindicato e outros professores poderiam fazer uma campanha de comunicação interna e externa, denunciando a gravidade dessa situação que Camila expôs tão bem. Além disso, eu acho que a gente poderia sediar em Itabuna ou Ilhéus, em uma das nossas unidades, um debate público com isso, chamando aquelas pessoas que historicamente lutam contra o Porto Sul e lutam contra a BAMIN presencialmente, para ter um impacto político e tem um impacto, inclusive, na imprensa nacional. O que nós estamos assistindo aqui é uma vergonha para uma instituição querer se associar a um processo desse. Eu passo por aqui, eu peço para que isso seja registrado, mas daqui a pouquinho eu vou ter que sair, então talvez eu não participe tanto assim dos debates. Muito obrigado, Camila, e obrigado a todos os colegas. Bom, não temos ninguém inscrito agora. Pronto. Joana.
Obrigado, Joana. Queria esclarecer também, gente, o seguinte, que essa proposta surgiu no CFTCI também de uma forma assim estranha, para se dizer o mínimo, porque já te passo a palavra, Kaique. O que aconteceu é que a proposta de estabelecimento do curso surgiu no centro sem que a empresa tenha feito nenhuma carta formal de apresentação, de mostrar suas intenções de cooperação. O que está subsidiando esse início de processo é uma conversa com um docente, até agora, que é o responsável por iniciar o processo no centro. Então, as promessas, né? Acho que são duas coisas que podem estar em debate aqui hoje, né? Uma é o fato da UFSB estabelecer um acordo de cooperação com uma empresa dessa. Isso já é um debate. Um outro debate ainda é se vai se estabelecer uma cooperação com uma empresa, que tipo de contrapartida se pode exigir minimamente para começar esse trabalho de estudo da cooperação, uma cooperação possível, né? Então, o que a gente tem hoje não é nada, né, gente? Não há nenhum papel que diga o que a empresa quer efetivamente. Então, de boca, de conversa, foi dito que está no horizonte de possibilidades a universidade ganhar laboratórios de informática, por exemplo, né? E os professores ganharem bolsas, né? Os professores que vão dar aula nesse curso ganhariam bolsas. Então, é bem questionável se iniciar um estudo de composição de um PPC sem que haja nenhum documento mostrando claramente o que é que a universidade tem a ganhar, né? Uma das coisas que eu pontuei também é que, assim, esse laboratório, né, um laboratório de informática apenas, eu acho que é uma barganha muito mesquinha, assim, é uma coisa mínima demais para firmar um acordo desse tipo, né? O que eu tinha pensado antes de laboratórios assim, laboratório de profissional, né? Pode ser considerável, né, a universidade pensar em se equipar cientificamente com o aporte de uma empresa que tem tanto dinheiro. Acho que aí cabe até uma discussão. E aí eu pontuei que esse tipo de laboratório que fosse do interesse da universidade, dos docentes que fazem pesquisa, que fazem ciência, e não do interesse da empresa, porque, do contrário, seria a empresa ganhar um laboratório e a universidade perder um espaço, né? Perder um espaço para a empresa. Então, a empresa estaria colonizando dentro da universidade. Mas, e aí a minha surpresa maior ainda é que não era esse tipo de laboratório que estava no horizonte. Eles seriam laboratórios de informática, computadores, né? Então, acho que, assim, a proposta, como ela se apresenta à universidade, é muito frágil, né? E isso é mais uma coisa estranha que entra para isso tudo que a Camila trouxe para a gente, né? Um histórico de uma empresa que deixou um rastro de opressões sociais por onde passou, de exploração e tudo que a gente, no sindicato e nas lutas populares, entende que precisa ser combatido, né? E entende que a universidade pública e o poder público podem se alinhar com outro modelo de desenvolvimento, como a Camila trouxe para a gente.
Passo a palavra, então, para o Kaique agora. Fique à vontade, Kaique. Só registrando, gente, o Kaique é o representante do DCE aqui no campus CJA, tá bom? Obrigado, Kaique, pela presença. Eu que agradeço, professor. Eu era coordenador geral, diretor-geral de campus do CJA, e hoje estou como vice-presidente da UFSB. Então, eu acredito que foi muito enriquecedor o que a Camila trouxe, e eu tenho participado de alguns debates aqui, por morar em Ilhéus, inclusive com o Instituto Nossa Ilhéus, questões que mais incentivou a participação pública para coordenar debates, para verificar, para que as pessoas olhassem para os impactos ambientais e sociais causados pela BAMIN. E todo mundo já entende, né, a Camila trouxe fabulosamente os impactos gerados pela BAMIN e a forma não sustentável do que vai acontecer. Mas, para além, a gente também tem que ver que a proposta que foi encaminhada para elaborar um PPC, como o professor Rafael Nardi disse, é somente algo de intenção também, além de não deixar claro e poder dar brechas para que a gente seja colonizado por uma empresa, é você não manter claro as intenções do que realmente vai vir. Então, se a empresa tivesse, mesmo que a empresa tivesse uma reputação boa, a gente já não poderia se valer da confiança pela falta de solidez da proposta encaminhada. Então, a gente tem aí, então, além da reputação da BAMIN, a gente tem a falta de solidez da proposta. E a gente também, eu fico muito triste de a UFSB, às vezes, não fazer um plano de conjunto, né, apesar de ter várias ferramentas dentro dessa universidade, mas para estabelecer uma vocação realmente do que a território está precisando. Por exemplo, o que realmente Ilhéus, eu moro aqui, eu vejo e as instituições sérias, adequadas, atualmente Ilhéus tem a Agência de Desenvolvimento Regional, ADR, né, com parceria com o SEBRAE, Instituto Arapiaú, que vem pesquisando alternativas econômicas para desenvolver a região, e elas elas contratam empresas para mapear essas características econômicas aqui, e não há mineração, muito pelo contrário, a agricultura, a questão do chocolate fino, a gente está se botando para ser um mero encaminhador de commodity, né, que a gente vai ser parte do caminho aí de Caetité até Ilhéus para encaminhar para o exterior, ser exportador de commodity e ficar às mãos do mercado lá fora, né, para a gente elaborar produtos que realmente Ilhéus tem vocação, que são produtos de chocolate fino, que além do cacau, além de você ajudar a agricultura e ajudar os agricultores aqui, as famílias e a cultura regional, que já vem de um berço muito grande do desenvolvimento do cacau, você fortalecer a cultura histórica e cultural, né, do Jorge Amado e da região como um todo, porque Ilhéus é um polo que transborda a mudança e transborda o desenvolvimento para as regiões, assim como Itabuna tem o seu papel de transbordar o que ela desenvolve, ou as estruturas que ela consegue melhorar. Então, eu fico muito preocupado se esse PCC for aprovado, ou se a proposta for à frente, que seja mais essa falta de solidez e esse medo que causa de a gente se associar, como o Rafael bem disse, e nós estarmos do lado de uma empresa que já não tem uma reputação boa, e de a gente estar do lado também de uma instituição que não tem nada de sólido. Eu entrei no site da BAMIN e lá só tem intenções, não tem nenhum relatório de desenvolvimento ambiental, eles falam de plano de inclusão, eles têm um certificado de Great Place to Work, né? Mas não tem nenhum relatório dizendo
o que realmente a Bamin está fazendo, o que realmente está sendo empenhado para mitigar os impactos, que, aliás, não são imitigáveis em alguns casos, vão ser irreversíveis. A gente pode ter um lençol freático prejudicado, né? A Bamin vai contratar uma mão de obra de 1.500 pessoas, mas vai deixar mais de 4.000 famílias sem emprego. E estou falando de pescadores que não conseguem ser contratados porque muitas vezes eles não têm capacitação suficiente e não vai ser cursos técnicos que vão conseguir adentrar eles a se compor dentro da realidade da Bamin, e nem a gente deve colocar fazer uma coisa impositiva de colocar com que esses agricultores, do que essa cultura pesqueira, do que essa comunidade tenha que se adaptar a um interesse externo, que é um interesse que veio sendo implantado e não teve auxílio, né? É uma das comunidades que talvez vai ser impactada, a grande comunidade turística, a comunidade de Areias, na Lagoa Inovação Imobiliária. Então, eu vejo muita preocupação a nossa posição diante dessa intenção de participar de um crime. Eu acredito que é um crime, né, de participar de um crime como esse. Falando como estudante e como morador de Ilhéus, eu adotei Ilhéus como minha cidade. É muito triste que a gente tenha que falar o óbvio. Né? O óbvio, a gente está num contexto que o óbvio precisa ser dito, mas de dizer que a Bamin não é uma oportunidade. A Bamin está sendo uma oportunidade. A gente está vendo a Bamin como pode ser uma mancha no mundo da UFB, e a intenção é que seja criado, né, um patrocínio e vai durar cerca de 20 anos, se não me engano, 15 a 20 anos. Então a gente vai gerar 3 gerações, né, de estudantes, alguns aí para participar, e a gente não sabe nem se eles vão ser totalmente absorvidos. Então, essa falta de sustentabilidade também me preocupa na forma que a gente propôs que não tenha a gente investir, fomentar, e da nossa vocação regional, que é a riqueza social, e tem a possibilidade de terra. Obrigado, Kaique. Eu acho que antes aqui, o Vanessa, que entrou agora também, porque isso que foi pontuado na reunião é que a instalação desse curso supostamente atenderia uma demanda de formação dos egressos do curso de engenharia. Então, aí se é do egresso, então, precisamos consultar os estudantes para entender o que pensam sobre isso, né? Bom, acho que já deu as 4 falas, queria passar para a Carlos. Rafael, eu queria, antes de qualquer coisa, prestar uma profunda homenagem à Kátia de Jesus Ribeiro, e se vocês puderem abrir a câmera, mulheres, se vocês não se importarem, mas eu acho que a gente deve homenagens a vocês, porque vocês são exemplos de luta para nós. Assim, a Kátia e a Juvenice fazem parte das comunidades que estão há mais de 60 dias acampada na BA 156, em resistência ao adoecimento e às violações geradas pela extração mineral da Bamin. A Kátia com filho, nossas,
estão lá no acampamento, dedicando muito das suas vidas particulares a essa luta coletiva. Aprendi muito, e fiquei muito feliz de vê-las aqui com a gente, participando hoje. Então, Kátia, Juvenice, força para você. Eu queria também aproveitar e apresentar, eu tomei a liberdade já de ir apresentando aqui, Rafael, se não tiver problema, porque tem algumas fotos que a Ione, que está aqui também, tirou da região lá de Caetité, de comunidades. Essa comunidade é de Curral Velho, próximo, em Invernada, próximo à construção da FIOL. Para vocês terem uma ideia, as explosões para a ferrovia chegaram e impactaram. São pedras que foram, os estilhaços dessas explosões foram para cima das casas e entraram nas casas dessa forma. Isso aí foi há 1 ano, 2 anos, mas tem também pedras de explosões mais antigas. Deixa eu ver se eu chego aqui. Isso para vocês verem dos estilhaços da FIOL. E tá desse jeito as casas, viu, gente? Os buracos que foram formados. Essa pedra já é mais antiga, ela já tem mais uns aninhos. Também ali na região de Serragem, se eu não me engano, no Alto Sertão da Bahia, por onde passou a construção da FIOL. E, por outro lado, que essas mesmas comunidades dessas casas que receberam os estilhaços produzem, né, de soberania alimentar. Essas fotos todas são da Ione, que está aqui na sala também, e do Fred, que tá lá junto. E esses são os caminhões da Bamin que são carregados com esse pó do minério de ferro, que ele é bem fino, então a pesquisa que a gente tem é de que o pó do minério de ferro, por ser tão fino, ele pode se propagar até 30 quilômetros por onde ele passa, né? E ele tem sido carregado por caminhões. Essa é a BA 156, lá onde as comunidades estão acampadas. Esse foi o dia em que começou a ocupação lá, acho que a Kátia deve estar por aí, a Juvenice também na foto, vocês são capazes de ver elas aí. E o aparato policial e militar também, que foi mobilizado rapidamente para tentar reprimir e, entre aspas, negociar com as famílias que lá estavam, né? Mas que optaram por resistir e lá estão até hoje. Esse foi um momento de assembleia que a gente fez em cima dos trilhos da Bamin lá também. A mulherada estava colando junto, tinha os alunos da EFA, da Escola Familiar Agrícola de lá. Em cima vocês podem ver o carregamento do minério de ferro e um tracinho dos trilhos lá ao final, por onde ele passa, e a gente ocupou com mais de 200 pessoas para dizer que nós estamos insatisfeitos com esse processo da Bamin, né? Isso foi recentemente, foi acho que mês passado, a gente esteve lá com essa força das comunidades de lá para tentar negociar com a empresa e fazer com que a voz fosse ouvida. O acampamento na BA 156 segue até hoje lá, as famílias seguem lá em resistência. E, por outro lado, esse moço que as meninas também conhecem bem, né? Do que se produz lá na região, né? Criação de caprinos, o fumo, tem muito esse registro da soberania e desse tecido social de produtivo que tem por lá. E aqui já é em Ilhéus. Deixa eu mostrar essa primeiro. Essa é a proteção das nascentes que a Bamin tem feito. É esse o nível de profissionalismo deles. Se vocês forem ver nessa outra foto aqui, esse aqui é o zoom da outra foto. Olha como é que fica a nascente lá atrás. Então, é um pouco isso, mais no sentido de dar visibilidade para esse processo, né? E para a gente entender muito do que trouxe, se não me engano, foi a Juliana, que falou de Santa Maria, desculpa, ela está com o perfil do sindicato, né? Mas que falou muito, né, do que fica para nós da exploração do mineral na Bahia, principalmente, né? Qual é o plano de fechamento da mina Pedra de Ferro? Depois de 30 anos, como o Kaique falou, o que fica desse minério de ferro extraído? Esse minério que não dá uma segunda lavra, né? E também dialogando com o que o Alan, o professor Paulo trouxeram sobre esses monopólios, seja de conhecimento, seja desse imperialismo, desse colonialismo que está colocado, né?
Aí eu acho que talvez o microfone do Kaique está aberto, está um ruídozinho, mas se ele puder fechar. Obrigada, Kaique. Mas é isso, para não me estender muito, eu acho que muito importante isso que o Rafael traz, de não ser feito acordo de boca com a Bamin. Se vocês esquecerem de tudo que a gente conversou, lembrem-se do histórico de não cumprimento de contrapartidas que a empresa tem, mesmo com o documento assinado. O Observatório da UESC que o diga. Existe um simbólico Observatório da UESC que até hoje não se consolidou e que há anos espera pelo financiamento ou por algum tipo de estrutura, né? E eles vêm assediando, a Bamin vem assediando de várias formas, várias instituições, de ensino, inclusive. Para vocês terem uma ideia, aqui a escola da Vila Joerana, que foi citada pelo Kaique também, eles assediaram as professoras e o corpo diretor da escola, uma escola de ensino básico para as crianças aqui da Vila Joerana, e eles queriam que a escola ajudasse a empresa a convencer os moradores a doar terrenos para que a empresa cuidasse de um processo de reflorestamento. Uma onda meio doida, assim, de doação desse terreno, mas aí a contrapartida era que as pessoas não poderiam mexer no terreno por mais de 10 anos. Tipo, então você vai convencer as pessoas de uma comunidade ribeirinha a doar os terrenos para uma mineradora para que ela faça um processo de reflorestamento que provavelmente está dentro de condicionantes que deveriam impor indenização para essas pessoas, mas mais do que isso, elas têm que doar parte do seu terreno para a mineradora atuar e fazer um reflorestamento. Assim. Então, é um assédio e é uma violência simbólica, inclusive, muito grande, assim, de achar que a gente é ignorante, que não entende, e que eles são os antigos coronéis, como eram os coronéis do Cacau, que vão chegar aqui e dizer o que tem que ser feito com os territórios, né? E acho que é importante também a pergunta de ao que a gente diz sim, se a gente pensa uma contrapartida, se a gente não quer um modelo pautado nesse tipo de mineração, aqui que a gente diz sim. E eu acho que as propostas de encaminhamento, de ter uma campanha de comunicação interna e externa que denuncie a gravidade da situação, mas sediar um debate público presencial, que anuncie também o que a gente quer e que tire, talvez, e aí dialogando muito com o que o Rafael trouxe, que acho que foi cirúrgico, foi muito bom o que ele aponta, quais são, então, vamos tirar 10 pontos de contrapartida que a gente espera da empresa, caso esse não tenha jeito e esse curso vá sair, quais são as 10 contrapartidas que a gente quer. Então, vamos impor a eles o nosso ritmo também, porque eu acho que aquela marcha das 7.000 pessoas em Guanambi e esse acampamento de mais de 60 dias em Licínio de Almeida tem muito a nos ensinar, que quando a gente demonstra a nossa força, também algo tem que vir de lá, né? E o fato deles terem descomissionado, não, deles ter mudado a barragem de rejeitos lá, mostra que eles têm medo também dessa força popular que pode se organizar em torno dessas denúncias. E muito feliz de ouvir os estudantes também presentes nesse processo e com essa leitura crítica do potencial transformador. E agradecer muito as falas dos professores e das professoras, eu acho que a gente se sente acolhido nesse meio que às vezes é tão difícil de luta coletiva, né, de saber que a gente tem companheiros e companheiras em diversas trincheiras, inclusive reconhecendo a universidade pública como um espaço para a gente defender profundamente com os nossos corações e mentes. Valeu. Obrigado, Camila, mais uma vez. Mais alguém gostaria de fazer alguma fala, gente? Pois não, Júlia? Bom, boa tarde. Agradecer muito a Camila e a todas, Juvenice, Kátia, todos que estão aqui presentes do movimento. Bom, eu sou docente do Centro de Formação em Tecnociência e Inovação, CFCTI, e membro do colegiado da Engenharia de Transporte e Logística. Eu não estou aqui representando eles, porque eu não tenho nenhum cargo destinado a isso, e nem voto no CFCTI dentro da congregação. Mas eu tenho participado das reuniões todas, né, que envolvem o centro, a elaboração desse convênio e essa tomada de decisão, né? Então, também honrar aqui, né, o posicionamento do professor Álamo e a lucidez, né, que ele traz para a gente diante desse cenário. E dizer, Camila, que eu acho bem interessante você, assim, já elencar esses 10 pontos de contrapartida, né?
vindos do movimento popular, porque o que acontece, né? Só para trazer luz um pouco ao processo de tomada de decisão dentro da universidade, né? A gente tem os centros de formação, eles têm independência para elaboração de acordos, tá? Com instituições do terceiro setor, ou, enfim, né? Outras instituições públicas e tudo. E existem cargos, né? Pessoas que têm essa tomada de decisão na mão, assim. Então, pelo que a gente tem acompanhado, né, das reuniões e posições dos docentes, há um grande interesse em atender essa demanda desse curso de pós-graduação, né? Foi isso que a gente verificou na última reunião. E uma coisa que eu elenquei em diálogo também com colegas do NEIC, né, que é um núcleo de estudos e intervenções na cidade que eu sou membro, faço parte, né, junto ao professor Joel, a professora Fabiana, que estão aqui também, era justamente essa questão, né? Se esse acordo for elaborado, que contrapartidas sociais podem ser celebradas, né? Até o momento, né, do andamento do processo, essa discussão vai ser feita após o acordo, né? Mas eu acho que, enfim, aproveitar, né, para a gente poder aproveitar esse momento e discutir, né, esses 10 pontos que você mencionou, ou iniciar uma discussão para poder deixar encaminhamentos e sugestões, já que essa reunião está sendo gravada, e eu espero que os representantes do centro venham assistir. É isso, agradeço aqui a escuta, passo a palavra. Obrigado, Júlia. O que vocês acham, então? A gente passa a um ponto de encaminhamento, discutir esses encaminhamentos? Vanessa? Pois não, Joana? Álamo? Eu concordo com o Joana, concordo com a maneira como o Joana encaminhou aqui. Eu acho que a gente precisa caminhar para uma assembleia. Eu só queria dizer o seguinte, que na atual correlação de forças que nós temos e no estado de coisas acontecendo dentro da universidade, a gente já sabe que se esse curso for do interesse da agenda da atual gestão, ele vai ser aprovado. A gente já sabe disso, isso é que a gente conta. Então, eu acho que a gente não, a nossa questão maior aqui não é se a UFSB vai ou não aderir, é como nós vamos problematizar esse ingresso, essa adesão da UFSB. Eu acho que esse tem que ser o espírito do nosso próximo encontro. Porque, por exemplo, eu me vejo numa condição de uma voz, eu sou representante docente no Conselho Universitário e vou me manifestar de acordo com o entendimento que for gerado.
eu não gostaria de tomar posições pessoais, porque a minha defesa é uma defesa coletiva, e eu precisaria de uma assembleia em que a gente pudesse ouvir mais, compreender mais, para a gente formar uma perspectiva de atuação nesse momento, que pode, inclusive, contemplar a criação de uma agenda com 10 princípios básicos que orientam, vamos dizer assim, o que a gente vem entender como uma contrapartida. Isso vai ser importante. Vai ser importante porque, a não ser que a gente não está de espírito fechado para a discussão. A gente está querendo negociar, mas em condições que, nesse momento, respeitem certos princípios da nossa instituição, que é uma instituição pública, né? Então, a minha proposta, quer dizer, não é uma proposta, eu acho que a gente precisa projetar uma assembleia o mais rápido possível, de preferência, porque nós estamos às vésperas do Natal, e às vésperas do Natal decisões são tomadas aqui nessa universidade, sempre tem um histórico de tomada de decisões no processo de esvaziamento da universidade, e a gente não pode esperar a universidade ficar vazia para entrar nessa discussão. Então, a gente tem essa urgência, e eu iria só ponderar essas questões aqui. Certo, obrigado, Álamo. Gente, me desculpa, eu queria agradecer também a presença aqui da Cátia e da Juvenice, trazendo aí uma presença do local onde o fogo está cruzado, né? Experiência de luta aí, tá aqui presente com a gente é muito importante. Eu também compreendo que a gente não tem condições de hoje começar a debater esses pontos de demanda da parte da universidade. Eu acho que eu concordo com as falas dos colegas que a gente precisaria ter mais encontros. E aí a Vanessa, né, registrar também a presença da Vanessa, que é presidente do DCE, acho que ela escreveu no chat da gente fazer uma assembleia conjunta. É isso, Vanessa? Eu acho que seria Isso, ótimo. Rafael. A gente pode, enquanto DCE, convocar. Isso, podemos convocar essa assembleia, fazer essa assembleia conjunta, e eu faço das palavras do Álamo a minha, o quanto antes, porque quanto mais vazio, mais decisões a universidade vai tomando aí sem que a gente saiba. Então, o quanto antes a gente também publicizar isso, né? Dar visibilidade ao que está acontecendo, publicar, porque a gente não vê isso na rede da universidade. Então, vamos lá, colocar no Instagram do DCE, dar visibilidade, dar publicidade a isso, porque a gente precisa discutir o quanto antes. Perfeito, eu tenho pleno acordo com essa fala. Será que a gente consegue encaminhar por aí, gente? Uma assembleia conjunta entre docentes e estudantes na semana que vem. Aí a gente agenda a data até lá, né, direitinho. Mais alguém, Pronto, gente? Perfeito? Maravilha. Mais alguém gostaria de fazer uma fala? Bom, então eu agradeço mais uma vez a Camila por ter trazido esse esclarecimento gigante aqui para a gente sobre quem é a Abamin. Lembrando novamente, o nosso encontro aqui vai ficar gravado no canal do sindicato, e aí o pessoal que chegou ao longo do debate pode pegar o início também, tá? Camila, passo então para você fazer as suas considerações finais. Não, acho que só agradecer e reforçar, assim, essa parceria, né? A gente saber que o que vocês chamarem, o que vocês acharem que nos cabe para ter essa voz, a gente pode convidar outros moradores, presidentes das associações, para estar junto também, né? O que vocês acharem válido, assim, para compor, para engrossar esse caldo. Eu acho que essa parceria das universidades com a sociedade civil, enfim, com os movimentos e organizações populares, tem que ser incentivado, principalmente, como o professor Álamo também destacou, nesse momento de deteriorização da democracia, né? Então, exercitar, inclusive, essa fala, esse direito de voz que nos é tão negado, para nós vai ser sempre um prazer e um ato de resistência e de se sentir fortalecidos, né? De sair desses espaços fortalecidos. E acho que nós que estamos aí dedicando nossas vidas dia a dia, seja na luta na universidade,
seja acampado embaixo da poeira da Bamin, seja dedicando-se a pesquisas, para nós, acho que de espaços como esse, onde existem encontros, nós saímos fortalecidos, né? E seguiremos, nós que ficamos enlutados com todas as mortes, inclusive com Covid, com os crimes na lama, na poeira, na bala, nós que aqui ficamos e que resistimos, seguiremos dedicando nossas vidas a isso, e eles que nos temam. Então, muito obrigada por esse espaço, e que venham outros e contem com a gente. Obrigado, Camila, muitíssimo obrigado. Obrigado a todas e todos que estiveram aqui com a gente. E vamos construir, então, esse próximo momento para a gente amadurecer toda essa questão, tá? Gente, uma boa noite a todos e até a próxima.